Nos Estados Unidos, a polícia de Nova York reforçou a segurança por causa do possível indiciamento do ex-presidente Donald Trump. No final de semana, Trump fez um post nas redes sociais afirmando que recebeu informações de que seria preso hoje. Bom, quem traz mais detalhes é o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, que está conosco. Favalli, seja bem-vindo. Muito obrigado, Piotr. Escuta, há possibilidade de Donald Trump ser preso realmente ainda hoje? Olha, é um enorme ponto de interrogação. Quem faz essa pergunta? Moradores de Nova York, a polícia e o próprio Donald Trump, que nem em Nova York mais está. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos falar do final de semana? O Donald Trump, aí todo mundo tem o seu juízo de valor para falar de Donald Trump. Pode ter elogios, ter críticas, mas uma coisa é fato, é um consenso. Ele é um homem midiático, ele é um presidente, um ex-presidente dos Estados Unidos, que chegou na Casa Branca depois de ter saído do showbiz. Ele sabe muito bem lidar com a sua massa de apoiadores e críticos. Então, como o Piotr explicou rapidamente, no final de semana ele colocou um post e pediu a manifestação de seus apoiadores pela possibilidade dele ser preso. Existe uma possibilidade. O que a gente vai medir agora, Piotr, é a probabilidade disso acontecer. Uma notícia de bastidor muito importante. O Donald Trump está sendo acusado em Manhattan, um dos distritos de Nova York. Ele não está mais em Nova York. Ele voou para a casa dele em Mar-a-Lago, que é no estado da Flórida. Então, essa possibilidade de prisão fica mais difícil porque teria de haver a interferência dos governadores dos dois estados. Mas eu vou chegar lá depois. O que aconteceu? Ele está aí numa disputa judicial de um promotor do distrito de Manhattan, a ilha ali mais famosa do estado de Nova York, por conta de um caso que aconteceu em 2016. Eu não estou falando nada em suposições, são fatos concretos. Sim. E aí nós temos três personagens nessa história. O próprio Donald Trump, Stephanie Clifford, que atende pelo nome de Stormy Daniels, é uma atriz do cinema adulto, todo mundo entendeu o que eu quero falar, Sim. né? Então, a Stormy Daniels, o Donald Trump e o advogado do Trump na época, o Michael Cohen. A Stormy Daniels, em 2016, no auge da campanha, no terço final da campanha do presidente Donald Trump, do então candidato que levou à presidência, apareceu a público dizendo, olha, eu tenho uma história, eu vou trazer isso para a mídia, de que eu teria tido uma relação consensual, sexual, um caso extraconjugal com Donald Trump. O Trump avançou, chamou o advogado e disse ao advogado, Michael Cohen, pague a Stormy Daniels a quantia de $130 mil. Um acordo, né? Chama disclosement em inglês, ou seja, é um acordo de silêncio. Ela concordou e não levaria mais essa história adiante. Tudo isso está dentro da lei americana. Não existe absolutamente nenhuma ilegalidade no que eu estou falando. Agora, um quarto personagem dessa história, que é o promotor de Manhattan, Alvin Biggs. Ele achou ali uma brecha. Ele diz o seguinte, o promotor, que houve na interpretação dele uma falsificação de documentos. Porque nas declarações como Donald Trump, empresário, ele diz que $130 mil foram pagos como legal fees, ou uma taxa para o seu advogado. Quando, na verdade, o promotor está dizendo que não é bem isso. Houve um acordo de leniência com uma terceira pessoa e isso não aparece descrito exatamente nas declarações do Donald Trump. Isso, para a lei de Nova York, é um criminal offense, pode ser julgado como crime. A coisa piora se a interpretação do promotor achar que isso é um felony ou um crime um pouco mais agravado, porque ele teria omitido esta informação do caso e do pagamento para a atriz pornô e não ter revelado isso na campanha. Vamos acompanhar. Temos resposta até o final do dia, pelo menos. Ou pelo menos até amanhã. Vamos ver quais são os desdobramentos dessa história. Até porque tem pressão política também no sentido contrário para preservar Donald Trump também, né? Exatamente. Favalli, obrigado pela gentileza. Até. Tá aí.